Enfim, obras de caráter urbano nas cidades brasileiras, quase 8 bilhões. A defesa, para o reaparelhamento da defesa, submarino nuclear, os caças, o cargueiro militar e o sistema de monitoramento de fronteiras, 5 bilhões e 400, quase. O eixo de água e luz para todos, 4 bilhões, quase 700. O eixo de energia, aqui não estão os investimentos das estatais, é só os investimentos de estudos de energia elétrica, petróleo, gás e mineração, quase 200 milhões, e a gestão administrativa e custeio de todo o PAC, distribuído pelos vários ministérios, 311 milhões de reais. No que se refere às estatais, os 105,7 bilhões, o setor produtivo estatal contribui com 99,5 bilhões, no mesmo patamar de 2014, e o setor financeiro com 6 bilhões. Aqui há um destaque no caso da Petrobras, que tem uma diferença de 900 milhões, que correspondem a dois movimentos simultâneos. Primeiro, a proximidade da conclusão de grandes projetos, como, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima, que já está em pré-operação e entra em operação este mês de novembro. Portanto, os desembolsos necessários se reduzirão muito no próximo ano. E o ramp-up, o crescimento dos investimentos do pré-sal. Então, essa mistura, que é o aumento dos meus investimentos no pré-sal, enquanto outros estão sendo já concluídos, leva a um patamar bastante semelhante de investimento da Petrobras do próximo ano em relação ao ano em curso. Aí, queria apresentar rapidamente as despesas discricionárias do Poder Executivo. Então, as despesas com políticas finalísticas foram mantidas ou ampliadas, especialmente as políticas sociais e os investimentos. E alguns ministérios tiveram redução em função de conclusão dos investimentos da Copa. Então, durante o ano de 2009 e 2010, eles tiveram orçamentos maiores por causa dos investimentos da Copa, que agora finalizaram, e por controle de despesas de custeio administrativo ou restos a pagar acumulados altos que não necessitavam de novas dotações. Aí eu queria mostrar temos aqui 3 tabelas. Eu queria discutir os casos em que essa variação, então, é negativa. Então, na cultura, tem uma redução de 47,6 milhões em 1 bilhão 130. A mesma coisa no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Uma redução de 11,7, também em 1 bilhão e 300. São reduções pequenas que correspondem aí a ajustes de custeios administrativos. No caso do Ministério da Integração Nacional, é um ministério que em 2014 tinha uma dotação de 7 bilhões e 200 e que para 2015, em função da conclusão de alguns projetos e de início de outros, aliado a um alto acúmulo de restos a pagar, não nos foi necessário manter o mesmo patamar de 2014. Então, tem aqui uma redução de praticamente 2 bilhões e meio. No caso da Justiça, fundamentalmente se trata dos recursos destinados à Copa. Abre o link para mim, por favor, João. Então, no caso do Ministério da Justiça, o ano passado ele tinha um total de 4 bilhões 382 milhões de reais. Uma redução esse ano de 161 milhões. Quando a gente abre esse dado, os gastos para a Copa do Mundo e um pouco para a Olimpíada, o ano passado, eram de 428 milhões e nesse ano serão apenas 93 para a Olimpíada. Então, uma redução de 335, ou seja, uma redução maior do que eu estou fazendo para 2015. E o demais, que são todas as outras despesas do Ministério da Justiça, estão crescendo na prática 174 milhões. É só para tirar esse ponto fora da curva aí, em relação às despesas relativas aos grandes eventos. E a maior parte desse recurso adicional será utilizado para a implantação dos centros integrados de segurança pública nos estados. Nós já tivemos os 12 que foram feitos para a Copa do Mundo. A ideia é que
essa iniciativa possa ser desdobrada para os outros estados que não foram Copa do Mundo, mas essa experiência exitosa mostrou que a integração de todas as polícias dá um bom resultado para a política de segurança. Por isso, então, vamos estender para os demais estados a partir de 2015. Voltando para a tela, no caso do planejamento, a redução se refere ao adiamento da contagem populacional. Todas as outras pesquisas conjunturais regulares do IBGE estão mantidas, houve até um aumento do orçamento, mas houve uma decisão, pelo menos até ver o quadro o ano que vem, de um adiamento da execução da contagem populacional. No caso da pesca e aquicultura, da Presidência da República e da Previdência Social, as pequenas reduções em relação ao montante global de cada ministério se refere a reduções relativas ao custeio administrativo. A última tabela de ministérios, o mesmo acontece com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, com uma redução de 6 milhões, de Direitos Humanos, com uma redução de 20 milhões. No caso da Secretaria de Portos e do Ministério de Transportes, nós temos aqui uma dupla razão. Primeiro, uma quantidade alta de RAP, uma situação semelhante ao do Ministério da Integração, alguns projetos concluindo, outros iniciando, mas também se agrega aqui, vice-governador, se agregam aqui um outro fator, que são as concessões. Na medida que parte dos investimentos serão feitos por concessão, eu não preciso de recursos do AGU para essa execução. E, por fim, no turismo, também uma redução de 161 milhões porque foram executados, estava até aqui o nosso ex-ministro Gastão, está ali, porque foram executados em 2009 e em 2010 os investimentos em infraestrutura turística para receber os turistas durante a Copa do Mundo. Esses são os dados fundamentais, eu acredito, do orçamento. Eu queria aproveitar a oportunidade, presidente, acho que ainda tenho aqui, lá é o meu tempo ou não? Não, mas eu queria aproveitar... Tem 30 segundos, ministro. Tá bom, acho que eu consigo. Não, eu só queria aproveitar, não estava no script, não estava na pauta dessa nossa reunião, mas considerando que chegou hoje ao Congresso a proposta de alteração da LDO, eu resolvi incorporar aqui também essa informação, porque certamente ela fará parte do debate que faremos aqui. Então, a alteração na LDO que está sendo proposta pelo Executivo tem como objetivo compatibilizar a meta fiscal estabelecida na LDO com o ciclo atual, o econômico atual, ou seja, de redução, não só no Brasil, mas de redução mundial de expectativas em relação ao crescimento da economia. Nesse gráfico que está aí na tela, mostra a redução de expectativa de crescimento que aconteceu durante esse ano para vários países. Então, a Índia tem uma previsão, entre março e outubro, a previsão de crescimento do país caiu 1,4%, caiu 1,4%. No caso dos emergentes, caiu 1,3%. No caso da área do euro, 0,6%, assim como no da China, e a expectativa da economia mundial caiu 0,5%. Ou seja, essas dificuldades econômicas não se referem, não tem efeito apenas no Brasil, acredito até que em muitos aspectos, gostaria até de mostrar aqui, os efeitos aqui são menores do que são mundialmente em função das medidas anticíclicas que tomamos, mas essa é a conjuntura internacional que nós vivemos. Então, durante todo esse ano, nós, nos relatórios bimestrais, que são exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós fomos ajustando a previsão de crescimento para esse ano, que ela foi definida ainda no ano passado, nós mandamos a LDO em abril, ela foi aprovada só em dezembro,
Então, é uma previsão de 2013, e aí os relatórios bimensais servem exatamente para fazer essa reavaliação das previsões feitas no ano anterior. Essa redução do crescimento afetou de maneira bastante substantiva as receitas previstas para o ano de 2014, necessárias para garantir todos os investimentos e políticas públicas previstas no orçamento, aprovado, inclusive, por esse Congresso Nacional. O Executivo está comprometido em fazer o maior superávit possível, ainda até 31 de 12 de 2014, mas, ao mesmo tempo, garantir a execução de investimentos e da manutenção dos incentivos que foram dados através de desoneração de tributos às empresas. Então, o governo continua se empenhando em fazer superávit, pretende fazer superávit, mas, por outro lado, acho que também é importante garantir os investimentos que ocorrem em todo o país, que eu tenho certeza que é maior, que todos os parlamentares conhecem bem em seus estados. A mudança proposta mantém o conceito que tem sido aprovado nas últimas LDOs, que é abatimento de investimento do PAC e abatimento de desonerações, né? Desde 2007, o PAC pode ser abatido da meta de superávit, e, no caso das desonerações, se eu não me engano, há 2 anos. Com esse ano de 15, deve dar os 3, isso. São 2 anos que se incorporou essa. Então, não se muda, a gente mantém um limite para desconto, mas estamos colocando um valor maior do que era possível se fazer esse desconto. Eu queria aqui, na sequência, mostrar que a situação brasileira, a despeito de algumas opiniões, é bastante confortável, né? Quando eu olho o primário realizado em 2013, o Brasil, se eu pegar aqui, no caso do G20, o Brasil está lá em verde, um dos poucos países do G20 que fez superávit. A maior parte dos países do G20 tiveram déficit, né? Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Índia, França, África do Sul, México, Rússia, Indonésia, Argentina, China e Coreia do Sul tiveram déficit nominal, enquanto Turquia, Alemanha, Brasil, Itália e Arábia Saudita tiveram superávites. Se eu considerar 2014, a previsão do FMI é que quase todos os países do G20 terão também déficit primário. Se a gente olhar aí, a menos da Turquia, Alemanha, Itália e Arábia Saudita, todos outros terão déficit primário. O Brasil seguirá buscando fazer e fará superávit primário. Da mesma maneira, para comparar também a situação da economia brasileira, a dívida líquida do Brasil, em relação aos países do G20, né, está lá no bloco das menores, quando eu comparo com Japão, Itália, França, Reino Unido, Estados Unidos, que tem percentuais do PIB muito maiores comprometidos com a dívida líquida. E, em relação à dívida bruta, também o Brasil fica lá no meio, né, do G20, né? Não fica lá na pontinha de uma dívida muito pequenininha, mas também está muito longe dos países que lideram o percentual do PIB com a dívida líquida. Era isso que eu tinha nesse momento, me coloco à disposição dos senhores para os eventuais esclarecimentos. A presidência agradece a exposição da nossa ministra Mira Belchior, e com a palavra agora... Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.